Boa tarde, a paz. Hoje eu vou gravar um testemunho que aconteceu na igreja comigo há um tempo atrás, mas eu estava deitada, mas descansando, mas eu aproveitei que todo mundo saiu aqui em casa e eu fiquei porque eu estava muito cansada e à noite eu tenho igreja. Às vezes a minha igreja é de manhã e às vezes é à noite e hoje vai ser à noite. Pelos meus olhos vocês já podem perceber que eu estou cansada, né? Com sono, porque ontem teve uma festa muito abençoada na minha igreja. Eu sou da Chama Viva e foi uma festa muito abençoada em comemoração no Dia das Mães. Eu coloquei uma foto no post, depois vocês dão uma olhadinha. E foi muito boa a festa. E um culto bem especial. Glória a Deus pela vida da minha pastora, que organizou tudo. O salão ficou lindo, ficou tudo muito lindo. Pena que eu acho que eu ainda não consigo colocar o vídeo aqui para vocês verem. Mas foi muito abençoado a festa, foi muito linda. A decoração estava muito boa. Todos nós ganhamos uma xícara, essa linda xícara. Todos ganharam a xícara com um bombom, acho que era sonho de valsa. Eu não comi o meu não, eu guardei, porque eu já tinha comido bastante. E aí todos nós fomos presenteados com essa bela xícara. E aí sempre lá nas festas tem sorteio, né? E eu ganhei essa agenda no sorteio. Eu sempre ganho sorteio, eu sempre ganho sorteio. E ontem eu ganhei essa agenda que eu gostei muito, porque eu gosto de escrever. E eu trabalho com Natura, Avon, né? Costuro também, então eu sempre gosto de anotar as minhas coisas, tudo. E mensagens de Deus também, eu gosto de deixar registrado. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com a. Eu gosto muito da igreja. No testemunho passado, eu falei um testemunho sobre o cachorro branco. Uma coisa que aconteceu comigo na igreja passada, mas em todo local onde nós passamos, acontece coisas boas e coisas ruins, né? Mas eu amo a igreja e eu sou muito feliz, muito grata por Deus ter colocado a igreja na minha vida, porque é o lugar que eu faço o trabalho dele e é o lugar que eu me sinto mais realizada. Eu gosto muito de fazer a obra de Deus. É o lugar que eu me sinto mais realizada, mais feliz, né? Então, ontem foi um dia maravilhoso. A noite foi maravilhosa. E hoje eu estou cansada. Mas tenho que descansar porque mais tarde eu tenho um culto, que é o culto da família. Mas eu vim aqui rapidinho contar, talvez nem tão rápido assim, porque minhas histórias nunca são tão rápidas, porque minhas histórias sempre tem, tem várias situações, né? Que não dá para ser às vezes tão rápidos assim. Mas eu quero contar um testemunho. Eu estava descansando, ouvindo é, uns vídeos na internet e de repente eu me lembrei. E eu queria contar, deixar aqui como testemunho. Um dia eu estava na igreja e eu sempre entro no mistério quando é na hora do louvor, ou na oração ou na hora do louvor. Por isso que muitas vezes eu não gosto de ser interrompida na oração, porque eu já entro na oração, eu já entro numa atmosfera espiritual. Foi por isso que eu falei sobre o vídeo anterior do cachorro branco, né? Então, na maior parte das vezes, na oração e sempre no louvor, eu entro no mistério.
Quem não sabe o que é mistério é quando o Espírito Santo começa a agir sobre você. E aí, nesse dia, isso foi logo no começo, quando Deus começou a me usar para fazer os trabalhos na igreja. Eu ainda era muito inexperiente. E aí, eu estava em pé, louvando, com a mão segurando a cadeira da frente. E de repente, isso, gente, isso foi tudo muito de repente. Foi coisa assim de segundos. Minha mão começou a formigar, minha orelha começou a formigar, a minha boca começou a formigar. Eu já achei aquilo estranho, porque nunca tinha acontecido. Quando eu dei por mim, eu já não saía mais do lugar. Eu não conseguia abrir os olhos, porque quando eu estava louvando, eu louvo de olhos fechados. Então eu não conseguia mais abrir os olhos, eu não conseguia desprender minha mão da cadeira, eu não conseguia falar, eu estava presa em pé. Eu não sei quem já passou por paralisia do sono. Eu, desde minha adolescência, eu sofri de paralisia do sono, que é quando o nosso espírito está entre uma dimensão e outra. Eu não sei muito explicar sobre isso, tá, gente? Eu confesso que eu não sei explicar muito sobre isso. Mas é quando você está consciente que quer acordar, você até escuta o que está acontecendo no mundo material, mas só que os demônios, eles não permitem que você acorde. Então você fica entre uma atmosfera e outra, a material e espiritual. Eu não sei explicar muito bem ainda sobre isso, mas é mais ou menos isso. Então você consegue ouvir o que está acontecendo no material e consegue escutar o que eles estão falando. Você tenta acordar e não consegue. Você tenta se mexer, abrir o olho e não consegue, porque você fica aprisionada no mundo espiritual. Eu sofro com isso desde a adolescência. Só que antes era um pavor para mim, porque eu não sabia lidar com isso. Eu tinha medo até de dormir. Eu só ia dormir quando eu não tinha mais como ficar acordada, porque eu tinha medo de passar por isso. Só que com o passar dos anos, eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Com as experiências, nós aprendemos a lidar com as coisas. Até que quando eu comecei a ser cristã, né? Oficialmente, porque eu sempre acreditei em Cristo, eu sempre, minhas petições, minhas orações sempre foi para Deus, sempre foi para Jesus, mas oficialmente eu não era cristã. Então, aí foi quando eu me batizei e aí foi quando eu comecei a saber lidar com isso, porque Deus vai nos ensinando, não é? Então, nesse dia eu estava em pé na igreja, paralisada, só minha mente funcionava. As pessoas que escutam isso podem não acreditar, mas foi isso que aconteceu. Eu estava paralisada, em pé, na igreja, sem conseguir sair do lugar, abrir minha boca, abrir meus olhos e a mão. A única coisa que funcionava era a minha mente. Então, e isso parecia ser coisas de horas, né? Porque quando você está naquela situação, parece que você está ali horas, mas foi coisas de segundos. E só que eu estava presa, mas a minha mente estava ligada ainda. Então eu comecei a guerrear na minha mente e fazendo oração pedindo a Deus socorro. Foi quando eu consegui me libertar. Só que nesse dia, nenhum apóstolo, nem as pastoras tinham chegado. A única pessoa assim que tem mais autoridade
estava na porta era o diácono, que hoje ele é o pastor. Então, quando eu consegui me libertar, na minha visão espiritual, eu vi os demônios avançando de novo para cima de mim, para me aprisionar de novo. Então eu corri para ele, dei a mão para ele e pedi socorro. Eu disse: me socorra, ore comigo. E nós dois começamos a orar. E foi aí que eu consegui me libertar. E eles não me aprisionaram mais. Só que eu nunca tinha passado por isso. Até aí, eu só tinha passado pela paralisia do sono. E eles já tentaram me aprisionar em sonho, que também foi uma experiência muito estranha. Eu entrava na minha casa, na casa realmente onde eu morava, e tinha uma mulher toda de preto, de costa para a parede. E aí eu entrava no quarto e batia nas costas dela e perguntava: quem é você? E aí quando ela virava, imediatamente eu sabia que era um demônio. E ela agarrava o meu pulso. Quando eu começo a falar sobre isso, eu me arrepio toda. E ela agarrou o meu pulso. E quando ela agarrou o meu pulso, isso no sonho, eu tentava acordar e não conseguia. E aí eu começava a lutar, pedindo a Deus, e aí foi quando ela me soltou e eu consegui acordar. Então, essa não tinha sido a primeira vez que eu estava sendo aprisionada por demônios. Só que as experiências eram diferentes. E eu nunca tinha passado por essa experiência de ficar aprisionada em pé, em uma igreja cheia de gente. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com Deus. Eu disse: meu Deus, e glória a Deus, ele me responde. Então eu fui falar com ele, eu disse: meu Deus, por que o Senhor permitiu que eles me aprisionassem daquele jeito? Porque o Senhor permitiu que eles fizessem isso comigo. E aí ele me respondeu, ele disse: filha, se você não aprender a se libertar sozinha, como você vai conseguir libertar as pessoas? E aí ele parou de falar e eu compreendi tudo, que aquilo era uma lição, que eu tinha que aprender a me libertar deles. Eu já conseguia me libertar em sonho, eu já conseguia me libertar espiritualmente. No caso da mulher, eu estava sonhando, mas o demônio estava me aprisionando espiritualmente no sonho. Mas eu nunca tinha passado por aquela experiência em pé na igreja. E ele falou assim: filha, se você não aprender a se libertar sozinha, como você vai aprender a libertar as pessoas? Porque o meu chamado na igreja é de libertação. Eu trabalho com isso, com libertação, com quebras de obras, quebras de feitiçaria, quebras de maldição, quebras de cilada. É com isso que eu trabalho. Então, ele falou isso. Isso foi logo no início, quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu mudei de igreja, passaram-se não sei quanto tempo, mais de 1 ano e meio, talvez. E um dia eu estava estava trabalhando sobre uma pessoa com libertação. E nisso, gente, é coisas assim de segundos, sabe? Se você não prestar atenção, já foi. Então, quando eu estava libertando, eu estava trabalhando sobre a moça, sobre libertação, a minha mão começou a ficar dura, dormente. Ao mesmo tempo, a minha orelha ficou dormente e minha boca ficou dormente. Só que Deus já tinha me ensinado o processo como eu me libertava. E aí, quando eu vi os primeiros sinais, eu já não permiti que eles chegassem até o final, a ponto de me aprisionar.
Então, quando eu vi os primeiros sinais, a minha mão ficando dormente e paralisando a minha boca e a minha orelha, eu já comecei a entrar ali em uma guerra espiritual. E isso é muito doido, gente, porque quem não é espiritual não consegue entender o mundo espiritual. Na igreja, lá na Chama Viva, quando a minha pastora começa a louvar, eles apagam a luz. Então todo mundo começa a louvar. Algumas pessoas que fazem trabalhos começam a fazer os trabalhos, que é o meu caso. E, gente, tá todo mundo ali naquele clima de louvor, ninguém consegue entender como é uma batalha espiritual. Ninguém consegue entender. Todo mundo ali louvando e eu entrei numa batalha espiritual, uma guerra espiritual e ninguém sabia o que eu estava passando. Isso é muito louco. E eu corri o risco de ficar ali paralisada. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas ficam em estado paralisado e os médicos achando que é algum problema de saúde, mas na verdade é espiritual. E foi aí que eu comecei a pensar sobre essas coisas, né? Quantas pessoas estão aí aprisionadas, achando, e a família, os médicos achando que não encontram um diagnóstico, achando que é um problema de saúde e na verdade são demônios aprisionando a pessoa. É uma batalha espiritual. Então, naquele momento, coisas de segundos, quando eu vi o primeiro é, as primeiras sensações que eu tive da primeira vez, eu comecei a entrar em guerra espiritual. E ali eu comecei a travar uma verdadeira batalha. A minha mão querendo endurecer, e eu guerreando, eu e Deus ali, só eu e ele, que sabíamos o que eu estava passando. E enfim, eu consegui me libertar. E para quem não é espiritual, nunca vai conseguir entender isso, porque só passando por uma situação dessa consegue imaginar o que eu passei. Mas glória a Deus que eles conseguiram aprisionar o meu corpo, mas a minha mente ainda funcionava. Um dia Deus me deu uma pessoa da igreja, uma obreira. Eu estava tudo bem e ela, na hora da saída, ela foi me cumprimentar. E quando ela foi me cumprimentar, eu senti todo o que eu senti como se uma nuvem preta fosse cercar a vida dela, que um acontecimento muito ruim ia acontecer na vida dela. Chega, me turvou. E aí, na mesma hora, Deus falou comigo. E eu fui falar com ela, fui conversar com ela. E eu contei para ela o que eu senti e o que Deus falou comigo. E que era para ela entrar em oração. Por mais que a gente fale isso, às vezes a pessoa diz, mas eu oro tanto, eu jejuo tanto, mas quando vem essas batalhas, quanto mais você orar, você, quanto mais você gastar o seu tempo, eu não digo gastar, é ganhar seu tempo orando e entrando em contato com Deus, é ali que você vence aquela batalha espiritual. E aí eu estava voltando para casa e pensando sobre a sensação que eu tive quando ela me deu a mão e o que eu senti, tudo aquilo que eu senti sobre a vida, do que ia acontecer na vida dela. E aí Deus chegou e falou assim comigo, filha, muitas vezes quando as pessoas falam em batalhas espirituais, a primeira coisa que as pessoas imaginam é sobre obras, né? Alguém vai fazer uma obra, geralmente
É o que as pessoas geralmente pensam. Vão fazer alguma obra espiritual para minha vida. E a primeira coisa que se passa na cabeça da pessoa e a pessoa fica logo com medo. Mas o que ele me falou foi que Satanás ele não precisa de nada para nos aprisionar. Não precisa de obra, não precisa de nada, de pessoas, de obra, a não ser a nossa própria mente. A primeira coisa que eles atacam é a nossa mente. Se eles conseguirem dominar nossa mente, aí acabou. Acabou para você, acabou para mim, acabou para todo mundo. Porque é o primeiro lugar que eles atacam é a nossa mente. E nesse dia, eles conseguiram me aprisionar, mas eles não conseguiram aprisionar minha mente. Então, enquanto minha mente estava aberta, liberta, eu estava em contato com Deus. Eu podia guerrear com Deus. Eu podia entrar em oração e guerra. E ali Deus me ajudou a me livrar, a me libertar. Então, isso que Deus me falou, filha, as pessoas quando nós falamos de guerras, de tempestades, elas só imaginam em obras, que as pessoas vão fazer obras, mas Satanás não precisa disso para destruir uma pessoa. Ele só precisa da mente da pessoa. Se sua mente, ele conseguir dominar sua mente, aí acabou. Eu conheço uma pessoa, eu não gosto de dizer nomes, nem parentelas e tal, mas eu conheço uma pessoa que ela passou anos, e se eu posso até dizer que ela ainda passa por isso. Ela passou anos sem conseguir sair sozinha de casa e nem ficar dentro de casa sozinha. Isso, na verdade, é Satanás aprisionando a mente da pessoa. Ele pode aprisionar a mente da pessoa de várias formas. Ele aprisiona a pessoa através do medo. Imagina essa pessoa livre, com saúde, mas ela estava presa pela mente. Ela não conseguia sair sozinha de casa e nem conseguia ficar em casa sozinha. Ela estava aprisionada pela mente. Eles aprisionaram ela através da mente. Então, eles podem aprisionar a pessoa através da mente, aprisionar a pessoa através do vício, através dos pecados. Tem várias formas que ele pode aprisionar as pessoas. Através da insegurança, através do medo, você não consegue fazer nada. Tem gente que não consegue colocar um currículo de trabalho por causa do medo, da insegurança. Então ela acaba muitas vezes não tentando por causa do medo. E nós podemos dar vários exemplos aqui. Mas a nossa mente, ela tem que estar liberta. A nossa mente, ela tem que estar liberta. E uma das formas dela estar liberta é você se conectando com Deus. Porque naquele dia eu estava aprisionada, mas a minha mente estava conectada com Deus. Por isso que eu consegui me libertar. E é assim que nós conseguimos nos libertar, nos conectando com Deus. A nossa mente, 24 horas por dia, você pode estar tomando banho, você pode estar trabalhando, você pode estar lavando louça, você pode estar até assistindo um filme, mas a sua mente e tem que estar conectada com Deus o tempo todo. Só assim, Satanás não consegue aprisionar as nossas mentes. E assim, eu deixo essa mensagem para vocês. Amém.